A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira mandados de busca e apreensão contra envolvidos nos bloqueios golpistas em rodovias pelo país. A Polícia Federal cumpriu 81 mandatos de busca e apreensão pelos bloqueios de rodovias, realizados pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, após o resultado das eleições deste ano. Os mandatos foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em uma apuração que tramita na Corte. Foram 9 ações no Acre, 2 no Amazonas, 1 em Rondônia, 20 em Mato Grosso, 17 em Mato Grosso do Sul, 1 no Distrito Federal, 16 no Paraná e 15 em Santa Catarina. São mandatos relacionados a pessoas físicas e jurídicas que tiveram a participação nos bloqueios identificados pelas forças federais e locais de segurança pública. Pedro Bonenberg já está aqui comigo. Só corrigindo uma informação, são mandados de busca e apreensão, não mandatos como vocês acabaram de ouvir. Agora, Pedro, realmente é uma questão muito tensa em torno de todos estes fatos. Nós temos acompanhado aí toda essa situação. Atualiza pra gente, por favor. Pois é, Elias, essa operação foi realizada ao longo do dia, começou logo no início da manhã. E são mais de 100 mandados de busca e apreensão cumpridos hoje em residências de pessoas que são investigadas, tanto pessoas físicas como jurídicas, por financiar ou mesmo por fomentar, participar de atos antidemocráticos. Que atos são esses? Atos como, por exemplo, os bloqueios das rodovias que nós vimos depois do resultado das urnas e até mesmo os protestos antidemocráticos que reivindicavam fechamento do Supremo Tribunal Federal, prisão de Alexandre de Moraes e até mesmo anulação das eleições. São atos que nós vimos por todo o país. Dentro dessas apreensões foram coletados documentos, provas, indícios que vão ser analisados agora pela Polícia Federal. Além disso, foram encontradas muitas armas, viu, Elias? Armamentos pesados, inclusive fuzil sendo encontrado e até mesmo armas, rifles, aqueles rifles como se fossem snipers, aqueles rifles com luneta para tiros a longa distância, de acordo com a Polícia Federal, são alguns dos itens encontrados, Elias? Bom, a gente destaca aqui, Elias, como é que isso é importante e como é que isso está ligado também a uma postura de Alexandre de Moraes de combater esses atos antidemocráticos para que isso não se repita. Nós tivemos a diplomação de Lula nessa última semana, e Alexandre de Moraes vinha falando justamente sobre isso nessa semana, que os responsáveis já haviam sido identificados e que eles seriam punidos de acordo com os rigores da lei. E é isso que está acontecendo. A gente está tendo a coleta de provas nesse momento, estão sendo identificadas algumas pessoas envolvidas nisso, especialmente parlamentares presos ou pelo menos com tornozeleira eletrônica nesse momento. São 3 parlamentares do Espírito Santo e também empresários, viu, Elias, que financiaram, que aplicaram dinheiro para que atos como esses acontecessem, como, por exemplo, os atos de bloqueio das rodovias que trouxeram tantos transtornos e tantos problemas em todo o país. Essa operação de hoje ela atuou em 8 estados e também no Distrito Federal. Bom, Elias, é uma operação que, como eu disse no início da nossa conversa, parece estar longe de acabar. É só uma primeira fase com coleta de provas, documentos. Muita coisa deve vir por aí pela frente. A gente pode esperar bastante coisa acontecer ainda. Além das operações de hoje, Elias, da Polícia Federal, que investigaram essa situação dos atos antidemocráticos, nós tivemos um outro fato relevante dentro da política, em especial dentro dessas operações investigativas, relacionado mais uma vez ao ex-deputado Roberto Jefferson, que era presidente do PTB. Nós tivemos hoje um avanço dentro de uma investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, que apurava um outro caso sobre Roberto Jefferson, que seria a prática e incitação de violência aqui em Minas Gerais, em especial em Juiz de Fora, no ano de 2021, durante uma live, uma transmissão ao vivo realizada por Jefferson e um vereador de Juiz de Fora. Nessa transmissão, nessa live, o Roberto Jefferson chegou a defender a criação de milícias para atacar a Guarda Municipal. Basicamente, estávamos em pandemia, com algumas restrições devido ao coronavírus,
e a fiscalização de fechamento de estabelecimentos e outras medidas sanitárias era feita pela Guarda Municipal. Por isso, Jefferson incentivou e fomentou formação de milícias para atacar a Guarda Municipal, algo extremamente grave, se tratando ainda mais de parlamentares, né? No caso, o ex-deputado Roberto Jefferson e o vereador Sargento Melo Casal, que também era do PTB. Por causa disso, as investigações foram iniciadas e, portanto, ele foi indiciado hoje pela Polícia Civil pela incitação ao crime e também por injúria, foram os crimes identificados. O delegado responsável por esse caso, Dr. Samuel Neri, pediu uma autorização ao STF para poder interrogar o Roberto Jefferson. Ele dá mais detalhes de como é que foi esse momento, esse interrogatório. Vamos assistir. Hoje o investigado está custodiado sob um ato de constrição do STF, do próprio ministro Alexandre de Moraes. E aí, para poder ter autorização, para poder fazer o interrogatório, oportunizar esse interrogatório, tivemos que fazer essas tratativas diretamente com o gabinete do ministro, que autorizou essa diligência no Rio de Janeiro. Não há crime federal, já houve uma questão de discussão de competências da federal e estadual, foi definido que cabe à justiça estadual, porque não há crime contra a segurança nacional, então os crimes são de competência estadual, vão ser apurados, julgados e processados pela justiça estadual de Juiz de Fora. O investigado foi dado a oportunidade de falar, se manifestar com relação aos fatos, mas usou o seu direito de ficar em silêncio. O inquérito vai ser concluído e remetido à justiça, agora cabe à justiça confirmar, uma vez condenado, devido ao processo legal, com ampla defesa contraditória, aí cabe à justiça fazer a unificação das penas, caso já tenha sido condenado, e somar elas para poder executar a pena. Bom, no caso do vereador de Juiz de Fora, o Sargento Melo, que também é do mesmo partido de Jefferson, a Polícia Civil considerou ele conivente com essa situação, e aí é uma pena diferente. Vamos ouvir a fala do delegado sobre esse assunto. O vereador que participou da live, entendi que no curso da investigação ele foi conivente e não partícipe da conduta do investigado principal. Levando isso em consideração, a conivência, nesse caso, não é punível. Pode ser responsável por outras formas, mas criminalmente não há que se falar da conduta criminosa por parte dele. Ele foi ouvido, negou que tivesse essa intenção de ofender essas pessoas e por isso vai ser concluído que ele não é partícipe do crime. Foi conivente. Vai ser oficiado à Câmara Municipal para conhecimento da liberação para procedimentos administrativos interna corporis deles. Pô, Elias, eu procurei a defesa do ex-deputado, para saber se ele deveria se posicionar, gostaria de se posicionar, mas não tivemos retorno, pelo menos até essa nossa entrada aqui no Diversa em Rede. Lembrando que Roberto Jefferson é aquele mesmo ex-deputado que atirou com rifles pesados contra a Polícia Federal nos últimos meses. Ele que, inclusive, jogou granadas contra a Polícia Federal e agora, mais uma vez, indiciado em outro caso que é investigado. Lamentável, Elias, como os parlamentares e ex-parlamentares do país acabam se envolvendo em escândalos, em casos tão difíceis como esses. A gente tem que realmente pensar muito bem no nosso voto na hora de colocar na urna, porque a conclusão dessa história pode chegar a níveis como esses, Elias? Sem dúvidas, Pedro, é muito lamentável tudo isso. A gente acompanhou vários desses processos, vários desses casos também aqui no Diversa em Rede. Lembrando também que o vereador que nós citamos agora vai ser também ouvido. Esperamos também agora a resposta do vereador em relação a todos estes fatos, embora o delegado já tenha dito que o vereador foi conivente, mas ao mesmo tempo isso não configura um crime diretamente pela compreensão da Polícia Civil. E nós vamos também aguardar o posicionamento do vereador. Pedro, muito obrigado pelas informações.